O anime começa em uma floresta tranquila onde um homem de meia idade chamado Tojima está treinando, socando uma árvore. Ele treina tanto porque, quando era criança, amava um programa de super-herói chamado Kamen Rider. Naquela época, a mãe dele ficava preocupada porque ele não comia o suficiente, mas o pequeno Tojima só queria ver seu programa favorito e não se importava com mais nada. Ao vê-lo se divertindo tanto com o show, a mãe de Tojima percebeu que o filho não se sentia sozinho sem ela. Então, ela podia ir trabalhar despreocupada. Os olhos do garoto brilhavam enquanto ele olhava para a tela, vendo seu herói favorito castigar as forças da maligna Shocker com um coração cheio de justiça. Inspirado pelo propósito nobre de Kamen Rider, Tojima decidiu que quando crescesse se tornaria o Kamen Rider na vida real. Vários anos depois, Tojima entra no ensino médio. Um dia, Emily, a garota por quem ele é apaixonado, pega a mão dele e o arrasta apressadamente para fora. Ela o olha nervosa, o coração de Tojima dispara e Emily confessa seus sentimentos. Feliz, ele aceita a confissão na hora, mas de repente, Emily diz que sente muito. Impactado, nosso protagonista percebe que Emily, na verdade, está o enganando na frente da escola inteira com uma confissão falsa. Então, o namorado dela, Kidogawa, aparece e explica que Emily tinha perdido uma aposta, por isso teve que fingir a confissão. Em vez de responder àquela brincadeira cruel, Tojima se vira e vai embora, deixando todos sem palavras. Enquanto o vê se afastar, Emily se sente triste. Tojima sai para processar o que sentiu perto do rio, lembrando-se de como as crianças jogavam pedra, papel ou tesoura, para decidir quem seria o Kamen Rider. Quem ganhava tinha o direito de ser o Kamen Rider por um dia, mesmo quando criança. Tojima achava que aqueles garotos não entendiam o verdadeiro significado de ser um herói, já que uma pessoa deveria dedicar sua vida a salvar os outros, em vez de apenas brincar de ser um. Sua lembrança é interrompida quando Emily chega correndo até ele, pedindo desculpas pela brincadeira. Após repetir o pedido de desculpas várias vezes, Tojima diz que tá tudo bem e se senta para conversar com ela. Emily pensa que todos os outros garotos da escola são problemáticos, mas Tojima é diferente. Aos olhos dela, ele é um garoto misterioso que nunca se mete em encrencas e pratica suas técnicas heróicas sozinho. Enquanto os dois se olham, cada vez mais próximos, um grupo de bandidos interrompe o momento romântico. O líder da gangue percebe que Emily terminou com Kidogawa e se pergunta se ela está tentando namorar Tojima. Pensando que Tojima é só um nerd inútil, ele caçoa de Emily por estar saindo com ele e tenta levá-la à força. No entanto, Tojima agarra pela mão e a torce, o que enfurece o líder. Irritado, o sujeito tenta socar Tojima, mas ele bloqueia o golpe facilmente. Quando o cara recua, Tojima deixa inconsciente com um único soco. Ao verem o líder humilhado, seus capangas tentam se vingar chutando Tojima. De alguma forma, ele detém os chutes com as mãos e os nocauteia com 2 patadas. Emily se assusta com as ações de Tojima, que diz a ela que apenas revidou antes de ir embora, deixando-a sozinha. Caído no chão, o líder derrotado murmura o nome de Tojima. No dia seguinte, enquanto Emily caminha para a escola, os bandidos a emboscam e a fazem refém. O líder reúne todos os seus capangas em frente à escola de Tojima e o ameaça de machucar Emily se ele não aparecer. Vendo os bandidos, os colegas de Tojima cochicham que a gangue de Kidogawa não está lá para enfrentá-los, então Tojima decide sair para encará-los. Lá fora, o líder começa a gritar que se vingará por ele o ter humilhado. Sendo um cara esperto, Tojima aponta que os bandidos são um bando de inúteis que se acham bandidos, mas ainda vivem do dinheiro que os pais lhes dão. Enquanto ele os lembra de seu lugar insignificante na sociedade, todos ficam surpresos e Emily se sente ainda mais cativada pela maturidade de Tojima. Sem ter o que responder, o líder decide atacar Tojima, já que não tem argumentos. Nosso protagonista enfrenta bravamente os ataques, mas desta vez, a multidão de garotos o espanca. Após perder todas as suas forças, Tojima cai no chão, enquanto os bandidos arrastam Emily para se divertirem com ela. Aterrorizada, ela grita por ajuda, mas nenhum dos colegas de Tojima faz nada. Por fim, ela grita o nome de Tojima, o que o motiva a levantar-se e lutar pela garota. Até mesmo os bandidos se assustam com a determinação monstruosa dele. Ele tira a camisa e se prepara para usar seu movimento final. Surpreso, o líder observa ele revelar a sua tatuagem estranha no abdômen antes de fazer uma pose esquisita e gritar transformação. Enquanto ele adota sua postura de combate e anuncia que se transformou em Kamen Rider, todos os bandidos começam a rir dele. Ao vê-lo com sua roupa infantil, eles zombam dele, lembrando de todo o grande discurso sobre o lugar dos garotos na sociedade. Mas, de repente, Tojima desfere um único soco que manda o líder pelos ares. Logo, Emily fica olhando chocada enquanto Tojima derrota o resto dos bandidos sozinho. Ela se aproxima dele silenciosa e pergunta quem ele realmente é. Nosso protagonista responde que é Kamen Rider. No entanto, seu rosto ensanguentado a assusta e Emily sai correndo e chorando, deixando Tojima completamente devastado. A dor da rejeição o enche de arrependimento e ele deseja nunca ter se transformado. Após 23 anos de treino e de ter crescido sozinho, Tojima finalmente aceitou a realidade de que Kamen Rider e Shocker são apenas personagens de um programa de criança e que nunca existirão. Sabendo que jamais poderá se tornar o herói perfeito como Kamen Rider, ele continua a desabafar sua frustração, socando e chutando uma árvore grossa. Sentindo-se desesperançoso e solitário, ele grita com todas as suas forças, esperando que por algum milagre o verdadeiro Shocker apareça e o leve embora. Seu apelo é atendido por um urso atraído pelo barulho. O pobre animal não percebe que está se metendo com o lendário herói imaginário e ruge contra Tojima. Quando o urso avança para atacá-lo, Tojima o agarra pela pata e o joga pelos ares, deixando o urso aterrorizado.
Depois de ser virado pelo mendigo maluco, o urso tenta atacar de novo. Ele é impedido por um soco na garganta, embora consiga arranhar o peito de Tojima. No entanto, Tojima o nocauteia com uma cotovelada, provando que as décadas de treinamento lhe deram uma força sobre-humana. Mesmo depois de derrotar o urso, Tojima não se gaba, pois sabe, aos 40 anos, que os heróis são apenas personagens imaginários para crianças. Tempos depois, ele visita um armazém e vende toda a sua mercadoria de Kamen Rider, deixando o dono completamente surpreso. Tojima fica triste por perder sua coleção valiosa, mas pensa que é melhor vendê-la a uma boa loja onde será bem usada, em vez de acabar no lixo se ele morrer sozinho. Sozinho em seu quarto, ele toma uma cerveja como jantar, antes de pegar o telefone para procurar algum entretenimento. De repente, Tojima se senta, incrédulo, ao ver que um canal de notícias reporta o surgimento de vilões da Shocker. Ao ouvir a reportagem, ele descobre que os Shocker atacaram uma loja de conveniência perto de sua casa e usaram as mesmas poses tradicionais da Shocker do programa de TV. Quando o canal mostra as imagens de segurança dos vilões, Tojima perde a empolgação, pensando que o Shocker de verdade teria planos mais malignos do que apenas roubar supermercados inofensivos. No dia seguinte, ele está indo para o trabalho quando nota alguns comerciantes montando suas barracas para um festival de fogos de artifício. Ao chegar à sua obra de construção, ouve seus colegas falando sobre os recentes ataques da Shocker. Tojima permanece em silêncio, convencido de que é impossível a Shocker ser real. Mais tarde, nosso protagonista assiste novamente às notícias para entender mais sobre essa gangue e descobre que um dos três foi preso depois de tentar assaltar um cara muito maior que ele. A polícia entrevistou o criminoso, que confessou que gritar o slogan da Shocker lhe dava força mental para cometer atos ilegais. Pensando que o cara é um idiota, Tojima mais tarde visita um festival de fogos de artifício. Enquanto caminha entre as barracas coloridas e alegres, ouve algumas crianças conversando com os pais. Ele se lembra de um momento de sua infância quando seu pai lhe deu uma grande quantia de dinheiro para se divertir no festival. O pequeno Tojima ficou surpreso, pois seu pai nunca tinha lhe dado tanto dinheiro antes, e ele correu para gastar tudo. No entanto, ele não percebeu que seu pai o olhou pela última vez antes de ir embora. À medida que a lembrança se desvanece, ele se dirige a uma barraca de takoyaki e pede algo para comer. Depois de assoprar o bolinho quente, ele dá uma mordida, aproveitando o sabor do festival. Enquanto isso, em uma área escura próxima, um líder de gangue chamado Nakao distribui máscaras da Shocker para seus capangas. Ao recebê-las, ele lhes diz que vão assustar as pessoas no festival. Um dos capangas fica confuso por ter que se fantasiar e fingir ser um vilão de desenho. Então, Nakao lhe diz que sempre gostou mais da Shocker do que do Kamen Rider. Enquanto os capangas ficam surpresos com os gostos infantis de seu chefe, ele esclarece que eles são apenas um bando de subordinados, enquanto ele é o verdadeiro monstro. Ao seu sinal, eles começam a fazer as poses da Shocker no festival, assustando o velho cozinheiro da barraca de takoyaki. Os capangas começam a destruir a barraca do pobre homem, sem motivo algum. Nesse momento, Tojima se vira e não consegue acreditar que aquilo seja um dos robôs da Shocker. Enquanto o dono tenta defender seu negócio, as pessoas perguntam se a gangue Shocker tem algum problema com ele. Tojima permanece paralisado pela surpresa, e os Shocker começam a dominar o comerciante. Quando o pobre homem implora por sua vida, Tojima se aproxima de um vendedor de máscaras, compra uma e a observa atentamente. Nosso protagonista sente medo de se transformar outra vez, mas finalmente reúne a coragem para colocar a máscara e ajudar quem precisa. Depois de colocá-la, Tojima sente o sangue ferver com o poder da justiça e grita para os Shockers pararem. Nakao aparece para observar a situação e seus capangas se aproximam de Tojima, zombando dele por estar se fazendo de corajoso. Em resposta, nosso protagonista começa a tremer de emoção e declara que é Kamen Rider. Dizer essas palavras faz as lágrimas se acumularem em seus olhos, sentindo que está realizando sua fantasia de infância. Enquanto os Shocker ficam confusos com um nome estranho, as pessoas ao redor das barracas começam a gravar a cena, com lágrimas caindo do seu rosto. Tojima avisa que está falando a sério e adota sua postura de combate. Enquanto os capangas recuam com medo, Tojima grita e derruba dois deles com vários socos. Em seguida, ele salta sobre uma barraca para ganhar altura e cai sobre o último Shocker com um queque poderoso. Toda a multidão fica em silêncio por causa do choque, e Tojima aproveita a sensação do poder. No entanto, ele percebe que todos estão olhando para ele, então ele sai correndo rapidamente. Após o festival, a notícia sobre a façanha heróica de Tojima se espalha pela cidade. Uma garota chamada Yuriko vê a reportagem enquanto treina com sua equipe de super-heroínas. Irritada porque outro herói roubou a atenção, ela decide fazer esse Kamen Rider pagar. No dia seguinte, enquanto Yuriko ensina japonês na escola, um garoto chamado Asano a observa disfarçadamente. Enquanto ela caminha pela sala lendo sua poesia, Asano continua olhando para o corpo dela. Quando ela termina de ler o poema, pede a ele para reformulá-lo usando palavras modernas. No entanto, ele continua observando com pensamentos estranhos. Então, Yuriko tem que fazê-lo reagir. Ao voltar a si, Asano lê os versos do poema, mas modifica o verso romântico do final para que pareça que sente algo por sua professora. Surpresa, ela o lembra que ele não precisava mudar a última parte do poema. Envergonhado por ter sido descoberto, Asano fica vermelho como um tomate, enquanto o resto da turma ri dele.
Depois, ele vai para casa e abraça seu travesseiro, ainda pensando em sua linda professora. Asano se pergunta o que a senhorita Yuriko faz em seu tempo livre, imaginando que ela tem passatempos sofisticados como música ou arte. Na verdade, Yuriko está vestida com uma fantasia ridícula de heroína, fazendo supino com halteres pesados em uma academia. A cada repetição, ela resmunga de raiva ao pensar no misterioso Kamen Rider, que lutou contra uma gangue choques usando apenas uma máscara. Pensando em heróis, ela se lembra de sua infância, quando foi chorando com o pai após ser agredida. Quando o pai perguntou por que ela não se defendeu dos valentões, ela chorou dizendo que não conseguia brigar com garotos. Ao vê-la tão triste, o pai decidiu animá-la com um programa de televisão. E quando o programa começou, Yuriko descobriu que se chamava Kamen Rider. No episódio que estava assistindo, uma mulher pedia ao Kamen Rider para deixá-la lutar contra o crime com ele. Ele se recusou, dizendo que mulheres não podiam lutar contra criminosos. Então, a mulher se transformou em sua forma de super-heroína, chamada Tail. O pai da menina explicou que Tail foi a primeira heroína na série Kamen Rider, e ela rapidamente ficou encantada com a confiança da personagem. Quando o episódio terminou, Yuriko se sentiu inspirada por Tail e tentou imitar as poses da heroína. Seu pai ficou impressionado com a atuação dela, mas apontou que, em vez de dizer seu nome completo, Tail o abreviava para Attack ao se apresentar. Após a explicação do pai, ela tentou fazer a transformação corretamente de novo e ele lhe deu uma nota perfeita. Um dia, Yuriko praticava os movimentos de arremesso de Tail com seu brinquedo, mas o lançou acidentalmente para uma estante, derrubando umas fitas. Depois de se acalmar, percebeu que as fitas continham um episódio de Kamen Rider que ela não tinha visto, então o colocou na TV. Quando o episódio começou, ela notou que se chamava A Batalha Final de Tail. À medida que o episódio avançava, Yuriko ficava cada vez mais horrorizada, pois o poderoso vilão derrotava Tail. Sem outra opção, Tail usou o Ultra Ciclone, um movimento poderoso que sacrificava sua vida para derrotar o vilão. Ao ver sua heroína favorita morrer no programa, Yuriko começou a chorar descontroladamente, completamente arrasada pela perda. Enquanto derramava lágrimas, ela desabou de lado, sentindo que estava se afogando sem poder fazer nada. Quando o pai chegou em casa, encontrou a filha desmaiada em uma poça de suas próprias lágrimas. Depois de levá-la para descansar na cama, ela perguntou por que sua heroína favorita tinha que morrer. Yuriko se perguntava por que Kamen Rider não apareceu para salvar Tail. Então, o pai explicou que o vilão era muito poderoso e que Tail sacrificou sua vida para salvar Kamen Rider. Ao saber que Tail salvou Kamen Rider, Yuriko se sentiu um pouco melhor. Em seguida, o pai revelou que lhe deu o mesmo nome que Tail porque se inspirou na coragem da heroína de continuar lutando até o fim. Essa notícia animou Yuriko, mas seu pai ainda não havia terminado. Dizendo que Tail ainda estava viva, ele lhe deu uma fantasia para que ela continuasse com seu legado. Completamente impressionada, Yuriko ficou olhando para o pai, mas ele confirmou que ela era Tail no mundo real. Com a confiança que o pai lhe deu, ela decidiu se tornar uma heroína na vida real e continuou treinando até ficar forte o suficiente. No presente, Yuriko se perde em seus pensamentos e escreve suas frustrações sobre Tojima na quadra da sala de aula, deixando seus alunos completamente confusos. Mais tarde à noite, Nakao planeja outro roubo com seus capangas Shocker. Todos os criminosos estão preocupados em serem pegos, então Nakao revela que desta vez os acompanhará na missão. Preocupado com o chefe, um dos subordinados diz a Nakao que ele deveria ficar escondido, mas ele os tranquiliza dizendo que sabe lutar. Cansado de vê-los agir nas sombras, Nakao anuncia que sairá para agir como os monstros que tanto gosta. Enquanto isso, Asana confessa seus sentimentos a Yuriko ali perto. Quando ela o escuta chocada, Asana continua falando o que sente completamente sem medo, apesar da diferença de idade entre eles. Yuriko se pergunta como responder aos sentimentos do aluno, mas a gangue de Shocker assalta uma loja próxima. Depois de conseguir o dinheiro de uma loja, eles seguem para o próximo alvo. Enquanto a polícia corre para pegá-los, Yuriko nota que os policiais tentam deter os Shockers e fica em dúvida se deve aceitar os sentimentos de Asano ou ajudar a polícia a pegar os bandidos. Quando um dos oficiais se aproxima da gangue, Nakao avança e o derruba com um único soco. A gangue dos Shockers começa a correr depois de derrotar todos os policiais, e Yuriko fica frustrada ao ver seu alvo escapar. Ela finalmente decide ir atrás deles, e deixa Asano para trás, que começa a segui-la. Em outro lugar, Tojima está lendo a notícia sobre sua própria façanha heróica quando ouve os Shockers atacando uma loja próxima. Ele para de repente e olha para os ladrões que se viram para ver ele. Enquanto Tojima se prepara para lutar, os Shockers ficam confusos, já que nem sabem quem ele é. Ele percebe que não o viram sem máscara, então após revirar sua mochila, ele coloca a máscara do Kamen Rider e anuncia sua presença. Enquanto os Shockers o olham em choque, Tojima começa a chorar de alegria mais uma vez. Iris diz que os tem procurado por toda parte. Enquanto isso, Yuriko corre em direção a eles em alta velocidade. Ao alcançar os Shockers, ela encontra o Tojima os enfrentando. Isso a enfurece, e ela fica chateada com ele por tentar roubar os holofotes de novo. Asano tenta chamar a atenção dela. Ela o ignora enquanto Tojima adota sua postura de combate, pronto para o confronto. Desta vez, Yuriko não quer que ele roube a cena. Então ela tira a roupa imediatamente e começa a procurar seu traje de super-heroína na frente do aluno.
Quando termina de vestir o traje da Tayel, ela pergunta a Asano se ele ainda gosta dela depois de ver seu lado esquisito. Enquanto o garoto fica de boca aberta de espanto, ela lhe entrega sua bolsa para ele segurar e vai embora. Quando nosso protagonista se prepara para liberar seu poder, Yuriko o ataca do nada e o joga longe com um soco. Até mesmo os Shockers se assustam ao ver o Kamen Rider rolar no chão. Yuriko se apresenta como a super-heroína Tayel. Os Shockers nem sabem quem é Tayel, já que não viram o programa. Mas isso não a desanima. No chão, nosso protagonista reconhece Tayel. Nesse momento, um dos Shockers se aproxima de Yuriko, dizendo que o peito dela cresceu antes do cérebro infantil. No entanto, ela o agarra e o joga contra seus companheiros, derrubando todos eles. Ao ver a demonstração de força de sua professora, Asano fica impressionado, enquanto a multidão começa a tirar fotos. Depois de se livrar dos vilões, Yuriko volta para Asano para pegar sua bolsa. Ele começa a gaguejar, mas Yuriko o manda calar a boca antes que ele possa dizer algo. Em seguida, ela agradece por ele ter cuidado da bolsa e lhe pede para manter seus poderes de super-heroína em segredo antes de fugir da multidão. Enquanto isso, atrás de Toijima, os Shockers se levantam e Nakao tira a máscara. Ele diz a Toijima que se vingará da derrota, mas Toijima o lembra que ele também foi vencido por Tayel. Diante da lembrança, Nakao fica em silêncio, antes de dizer que gosta mais da Shocker do que do Kamen Rider. Depois de sair com os seus capangas Shocker, nosso protagonista olha para Yuriko perguntando-se quem ela é. Ao ver a paixão dela por Tayel, ele se pergunta se ela ama sua heroína ainda mais do que ele ama Kamen Rider. No dia seguinte, na escola, Yuriko irradia a felicidade enquanto lê um artigo de notícias sobre ela. Perto dali, um dos professores pergunta se há algo de errado, e ela disfarça desajeitadamente. Em outro lugar, Nakao está sentado com seus capangas Shocker em sua casa, observando uma máscara estranha. Um deles pergunta sobre a máscara. Então Nakao explica que a comprou em uma liquidação e a transformou para se parecer com uma máscara Shocker. Depois de colocá-la, ele declara que se tornou o chefe Yakuza, deixando seus subordinados sem palavras. Nakao pensa que se existem heróis de verdade por aí, o dever dele é dar-lhes uma boa competição como o vilão principal. Sabendo que o chefe está com vontade de cometer mais crimes, seus subordinados se preocupam com o futuro. No entanto, aceitam seus planos com resignação e saem para roubar outro supermercado indefeso. No supermercado, um streamer está em frente à câmera, explicando aos seus espectadores que vai comprar 100.000 ienes em lanches. Quando a transmissão está pronta, ele começa a esvaziar todas as prateleiras de salgadinhos e enche suas sacolas. Quando o streamer termina, a gangue Shocker entra na loja e anuncia sua presença com sua saudação estranha. Todos os presentes entram em pânico e um dos Shockers afasta um homem do caixa. Em seguida, Nakao ameaça a caixa para que esvazie todos os caixas, mas ela começa a agir como se estivesse sendo atacada. Enquanto a mulher grita aterrorizada, o streamer observa o assalto de longe, pega seu celular e começa a gravar, pensando que sua transmissão se tornará viral instantaneamente. Enquanto isso, um dos Shockers se aproxima dele por trás e pergunta o que ele vai fazer com todos aqueles lanches. Quando o streamer revela que vai comer tudo, o capanga diz que ele vai ficar gordo, mas o streamer responde que já está gordo de qualquer forma. Enquanto o vilão ri de sua patética piada, o streamer olha para o telefone, encantado ao ver as visualizações dispararem com toda a atenção que está recebendo. Pouco depois, Toijima vê a transmissão ao vivo e fica sabendo do roubo pelas notícias, então corre para o supermercado. Ao notar Yuriko também correndo em direção à loja, ele a acha familiar, mas nenhum dos dois se reconhece sem as máscaras. Dentro da loja, um homem agarra o braço de Nakao, irritado com o alvoroço. Ao ver o confronto, o streamer se anima, antecipando um drama picante. Nakao pergunta ao homem o que ele quer, e ele diz para parar o roubo. Diante do aviso, um dos subordinados de Nakao se intromete para intimidá-lo, e o homem se cala imediatamente. De repente, o homem estranho emite um som esquisito e se transforma em sua fantasia ali mesmo na frente deles. Eles o olham com surpresa ao reconhecer a roupa do homem. Até mesmo a streamer fica sem palavras, e Toijima e Yuriko percebem que este homem misterioso está vestido com um autêntico traje da Shocker. O Shocker zombava de Nakao, dizendo que eles mostrariam o que é a verdadeira vilania, ao invés desses crimes de rua medíocres. Do lado de fora, os dois aspirantes a super-heróis chegam à loja ao mesmo tempo. Toijima nota Yuriko atrás dele e se abaixa para se transformar com sua máscara. Assim que se torna Kamen Rider, Yuriko o reconhece imediatamente e o chama de farsante que finge ser um herói só com uma máscara barata.
Ela se troca na frente dele vestindo seu traje completo de Tenniel e lhe dizendo que ele não pode agir como herói sem a roupa certa. Quando ela termina de se vestir, Tojima também a reconhece. Yuriko o acusa de estar brincando de faz de conta. E ele a lembra que ela também é uma mulher adulta vestida com um traje de... No entanto, ela não demonstra a menor vergonha por sua roupa ridícula. Assim, Tojima também acha que sua máscara está boa. De repente, as janelas da loja atrás deles estouram quando o Shocker arremessa os capangas por elas. Ao ver a cena, o streamer pensa que ficará milionário com a quantidade absurda de visualizações. Mas, de repente, uma mão cobre sua boca e o arrasta para longe. Perto, Nakayo treme de medo, enquanto seus subordinados estão inconscientes. Ele se vira, olha para o vilão Shocker e pergunta se ele pertence à verdadeira organização criminosa. Ao se aproximar do Shocker, Nakayo repete sua pergunta. Então, o homem confirma que é da autêntica organização Shocker. Encantado por ver seu herói de infância, Nakayo desaba no chão, mas o Shocker o chuta até o teto do prédio. Enquanto Nakayo cai do teto, Tojima chora de alegria por finalmente conhecer um vilão de verdade. Sabendo que não pode fazer amizade com um vilão, ele se prepara para lutar, pensando que o Shocker lhe dará uma boa batalha. Ele avança para atacá-lo e desfere um soco que o Shocker bloqueia, embora seja empurrado para trás. Depois de superar sua surpresa, o Shocker contra-ataca com um golpe que manda Tojima voando. Yuriko se preocupa com ele, mas Tojima se levanta para continuar lutando. Ele começa a lançar outro ataque, mas Yuriko o afasta, dizendo que agora é a vez dela. Ela anuncia que continuará o legado de Tenniel antes de correr em direção ao vilão e desviar de seu ataque. Yuriko dá um chute no Shocker e evita seu contra-ataque. Em seguida, ela o agarra por trás e o joga no chão com um suplex. Tojima vê isso e não quer perder a oportunidade, então salta no ar e cai com um chute. O Raider e a Tenniel, com seus esforços combinados, conseguem deixar o Shocker completamente inconsciente, e os heróis não conseguem acreditar que realmente venceram. Yuriko começa a gritar com Tojima por ter se metido em uma briga tão perigosa, mas de repente, as luzes da loja se apagam. Atrás deles, um homem estranho aparece e joga uma bolsa pesada que se dissolve em uma espécie de massa esquisita. De repente, o rosto do homem se transforma na boca de uma besta aterrorizante, da qual ele dispara um dardo estranho em direção ao Shocker. O dardo dissolve o corpo do Shocker e o homem perde sua aura estranha. Ele pensa em esmagar Nakayo, mas decide deixá-lo vivo, já que ele pode causar problemas mais tarde. Quando o homem vai embora, tanto Yuriko quanto Tojima percebem que a Shocker é uma verdadeira organização criminosa secreta, não apenas um cara fingindo ser vilão. Algum tempo depois, eles vão a uma cafeteria para se conhecerem melhor. Quando Yuriko descobre que Tojima tem 40 anos, ela se pergunta por que ele continua se comportando como um garoto. Sem se abalar com a crítica, ele declara com paixão que ama Kamen Rider mais do que qualquer criança, deixando-a sem palavras. Em seguida, enquanto ela se lembra do que acabou de acontecer, Tojima também fica surpreso ao perceber que a Shocker é real. Ele lembra que o cara com quem lutaram era apenas um combatente de baixo escalão, enquanto o homem estranho devia ser um monstro de alto escalão. Embora saiba que é verdade, Yuriko se recusa a aceitar essa realidade perturbadora. Ela pensa que eles deveriam se manter afastados de assuntos tão perigosos. Então Tojima pergunta se estaria tudo bem deixar os vilões à solta enquanto ela se autodenomina a heroína Tenniel. De repente, o gerente da cafeteria aparece e pergunta se eles encontraram o Shocker de verdade. Depois de se apresentar como Mitsuba, o gerente lhes mostra as gravações de sua luta. Os dois heróis desconfiam do nome misterioso, mas ele lhes diz que simplesmente ouviu tudo o que disseram. Mitsuba revela que viu a Shocker em ação, então Yuriko pergunta onde os viu. Quando ele diz que levará 3 dias para contar toda a história, nosso protagonista se empolga com a ideia de conhecer o histórico da Shocker. Yuriko pensa que deveria ir para casa. Ignorando seu desconforto, Mitsuba começa a contar sobre sua infância. Perto, uma garçonete observa a mesa deles em silêncio com uma expressão de desgosto. Enquanto isso, Mitsuba narra que costumava passar por uma casa com jardim com seu irmão a caminho da escola. Um dia, o dono da casa saiu de uns arbustos e perguntou aos 2 irmãos se queriam experimentar uns tomates. Assustados ao princípio, os irmãos finalmente provaram os tomates e os acharam deliciosos. Ao ver como os vegetais os deixavam felizes, o homem os convidou a visitá-lo novamente para
para comerem mais lanches. Depois, enquanto cuidava do seu jardim, funcionários da prefeitura informaram que o homem e os vizinhos estavam reclamando que suas plantas e árvores atraíam insetos para suas casas. De repente, os funcionários se assustaram com umas abelhas e saíram correndo. Depois, Mitsuba e o irmão voltaram para visitar o dono, que os ofereceu um pouco de melancia. Os meninos aceitaram felizes a oferta, mas um tempo depois encontraram os bandidos assediando o proprietário, ameaçando queimar a casa se ele não cortasse suas plantas. O homem permaneceu em silêncio antes de entrar em casa. Ao retornar, ele lhes ofereceu tomates frescos, e eles inicialmente recusaram. Pensando que não gostavam de vegetais, o homem lhes ofereceu fruta, a qual um dos bandidos finalmente aceitou. Após dar uma mordida na fruta, o homem se apaixonou instantaneamente pelo sabor, e ambos começaram a devorar os produtos do generoso dono. Entediada com o quão longa a história estava ficando, Yuriko interrompe e pergunta a Mitsuba: quando a parte da Shocker vai começar? Ele lhe diz para ter paciência, já que uma boa história precisa de algum contexto. Então, Mitsuba continua seu relato, explicando que depois de terminarem a fruta, um dos bandidos agrediu o dono da casa. Enquanto ambos fingiam intimidá-lo, um deles lhe sussurrou que haviam sido pagos para ameaçá-lo. Como pagamento pela fruta, ele disse ao homem que seus vizinhos queriam que ele fosse embora. Enquanto os capangas discutiam seus planos futuros, o dono se levantou e declarou que ia incendiar todo o bairro. De repente, ele se transformou em Shocker e um deles o atacou imediatamente. No entanto, o Shocker bloqueou o ataque facilmente e nocauteou ele e seu amigo. Perto dali, Mitsuba e seu irmão lutavam para se esconder atrás de uma árvore, enquanto o dono voltava para casa sem notá-los. Aproveitando o momento para respirar, os garotos saíram rápido, perguntando-se o que fazer com os dois homens. De repente, toda a casa explodiu em chamas, então eles correram em direção aos homens inconscientes. Aterrorizado pelo fogo, o irmão mais velho de Mitsuba bravamente os acordou e eles escaparam. Depois de terminar a história, Mitsuba explica que começou a procurá-los desde aquele incidente. No entanto, antes que pudesse contar o que descobriu em sua busca, sua namorada interrompe a conversa. Mitsuba se levanta para segui-la, mas explica em voz baixa a Yuriko que a namorada está apenas com ciúmes dela. Antes de sair, ele revela que a Shocker já se infiltrou profundamente na sociedade. Quando Mitsuba se afasta, Tojima pergunta a Yuriko o que ela pensa sobre a Shocker. Ele declara que está morrendo de vontade de enfrentar os criminosos, e ela também aceita lutar como Tail. Com o apoio dela, nosso protagonista se sente decidido a lutar como um Kamen Rider, mas, de repente, fica constrangido. Ele se pergunta se Yuriko estaria interessada em um relacionamento mais profundo, mas ela nega na hora. Ao se levantar para ir embora, Tojima fica de coração partido e lhe pede desesperadamente o número de telefone, para pelo menos discutir seus planos para enfrentar os vilões. Atordoada, ela concorda em trocar números com ele. Perto dali, Mitsuba tenta consolar sua namorada chamada Yukari Su. Ela pergunta se ele realmente a ama, e ele concorda. Então ela fica feliz e sai da sala. Ao vê-la sair, Mitsuba pensa que deve proteger a namorada da Shocker, enquanto a expressão de Yukari Su se transforma em algo sinistro. No dia seguinte, Yuriko volta a dar aula, enquanto Asano a observa escrever no quadro. Enquanto ela continua falando, Asano começa a ter pensamentos pervertidos sobre a roupa justa da professora, perguntando-se se tudo foi um sonho. Pensando que pode chantageá-la com sua identidade secreta, Asano imagina obrigar sua professora a fazer todo tipo de coisas ilegais com ele. Em suas fantasias apaixonadas, ele esquece que ainda está na aula e grita de emoção. Ao perceber o que acabou de fazer, Asano cora de vergonha enquanto o resto da turma ri dele. Apesar do momento embaraçoso, ele decide testar os sentimentos de Yuriko depois da aula. Quando Asano caminha para o depósito da academia, ele ouve a voz de sua professora vindo de dentro. Curioso, ele se aproxima da porta e a vê segurando a mão de alguém. Yuriko pede à garota para soltá-la, mas a garota se pergunta por que ela não está curiosa por ter sido chamada ao depósito. A garota tira os óculos de Yuriko e diz que talvez esteja apaixonada por ela. Ao ver a cena acalorada, Asano fica animado enquanto tira os óculos. A voz doce da garota se torna fria enquanto ela reclama que ninguém conhece uma esquisita como ela. Ela pergunta a Yuriko se ela sabe em que turma estuda, e então se revela como a namorada de Mitsuba, Yukari Su. Yuriko fica confusa porque a garota do restaurante está interessada nela, enquanto Yukari Su pergunta se ela está saindo com Mitsuba. Yukari Su diz que o namorado está interessado nela porque ama Kamen Rider e a Shocker.
ela menciona que o namorado dedicou toda a sua vida para provar que a Shocker é real. No entanto, embora seja um cara estranho, ele recebe muita atenção por sua boa aparência. E o Karisu diz com orgulho a Yuriko que se alguma garota falar com seu amado namorado, ela as agredirá para afastá-las. Surpresa, Yuriko lembra que ela acabou de confessar um crime, mas o Karisu garante que ama demais seu namorado, mesmo quando ele a aborrece falando sem parar sobre seus interesses estranhos. Yuriko diz que não está interessada na vida amorosa dela, mas Karisu começa a rir de maneira maníaca. Enquanto Yuriko começa a ir embora, a garota menciona que o namorado nem sabe que a própria namorada pertence a Shocker. Surpresa, Yuriko se torna ao ver que Karisu se transformou em seu uniforme da Shocker. Enquanto Yuriko observa a Shocker na frente dela, Asano fica tão assustada que grita enquanto recua em direção à porta. As duas mulheres ouvem o grito dele e se viram para a entrada. Karisu abre imediatamente a porta, fazendo uma nota mental para acabar com a vida de Asano. Atrás dela, Yuriko veste seu próprio traje de Tail e pergunta à vilã se ela tem certeza de que pode ter sucesso. Ao ver o traje, Karisu ri e zomba de Yuriko dizendo que é preciso mais do que uma simples troca de roupa para derrotá-la. Em resposta, Yuriko a chuta direto no maxilar, arremessando-a contra alguns equipamentos velhos que estavam na frente. Yuriko declara tranquilamente que pode derrotar a Shocker com os poderes da Tarel e pede a Asano para ir para casa. Enquanto isso, Karisu se levanta com o nariz sangrando, ofendida por ter sido humilhada por uma humana. Quando Yuriko a lembra que seu namorado Mitsuba também é humano, Karisu responde que ele é especial e salta para atacar. Yuriko mal consegue desviar do golpe dela, que atravessa metal sólido. Ao girar, Karisu ataca de novo, mas Yuriko bloqueia seu soco com um chute. Ainda assim, o golpe a empurra em direção a equipamentos esportivos. Karisu aproveita a oportunidade para dar o golpe final. Seu punho mal atinge o rosto de Yuriko, mas ela inclina a cabeça para absorver a força enquanto chuta o pé de Karisu, fazendo-a perder o equilíbrio. Enquanto grita para Shocker que ela se meteu com a oponente errada, Yuriko a derruba com um arremesso poderoso. Enquanto isso, Tojima está se exercitando em seu quarto quando recebe uma mensagem em seu telefone. Rapidamente, ele corre para verificar e se pergunta por que Yuriko precisa de ajuda de repente. Um tempo depois, ele se encontra com Mitsuba e Yuriko em um estacionamento. Mitsuba se pergunta por que os dois heróis o chamaram com tanta urgência, então Tojima lhe mostra sua namorada inconsciente. Ao saber que Karisu é na verdade uma Shocker, Mitsuba quase desmaia de choque. Eles levam a garota para um parque, onde Yuriko se pergunta por que Mitsuba nunca notou os sinais. Ele se sente péssimo ao descobrir que a própria namorada é a arqui-inimiga dele e de seu irmão, o que deixa Tojima confuso. Mitsuba explica que teve outro encontro estranho com os Shockers durante sua infância. Mitsuba revela que no verão seguinte ao incidente do pomar de frutas, ele e seu irmão estavam na casa do avô, quando foram atacados por um par de ladrões. O ladrão nocauteou o avô e começou a revirar toda a casa para roubar coisas. Suas ações repugnantes enfureceram o irmão mais velho de Mitsuba, que do nada o castigou com um chute no rosto. O jovem Mitsuba se preocupou com o irmão, mas ele continuou agredindo o homem. Após outro chute, o garoto se elevou no ar antes de girar para dar um ataque poderoso. O chute seguinte tirou o ar dos pulmões do ladrão, lançando-o contra uma parede. No entanto, o garoto furioso ainda não tinha terminado. Quando ele avançou para outro ataque, o homem finalmente se cansou de ser humilhado por uma criança. De repente, ele se transformou em seu uniforme da Shocker, o que assustou os dois irmãos. Apesar do medo, o irmão de Mitsuba tentou lutar contra o ladrão, mas desta vez ele resistiu aos seus golpes facilmente antes de nocauteá-lo com um soco. Depois, o ladrão amarrou os meninos e o avô, enquanto saqueavam a casa em busca de objetos de valor. Enquanto a esposa gorda do ladrão comia e bebia a comida deles, ele se gabava com orgulho de aparecer nas notícias por seus crimes. A mulher perguntou como ele lidaria com as retaliações da Shocker, já que ele se casou com uma humana. Ele sorriu com arrogância, dizendo que seria como um Bonnie e Clyde em seu mundo. Enquanto a esposa sorria concordando, de repente a enorme avó fazendeira de Mitsuba chegou. Quando a avó perguntou quem eram aquelas pessoas, o irmão de Mitsuba gritou e os delatou imediatamente. Enquanto o Shocker entrava em pânico, a avó levantou seu ancinho com fúria e o baixou sobre o ombro dele. Depois de lhe causar uma lesão permanente no ombro, a avó desamarrou o marido. Uma vez livre, ele deixou os meninos sob seus cuidados, antes de voltar para os intrusos. A avó arrastou o homem pelo ombro sem piedade. Para se libertar, o ladrão se transformou em sua forma de Shocker, o que surpreendeu a avó. De volta à sala, Ishu pediu ao avô para ajudar a avó, mas ele confiava que ela poderia se encarregar facilmente daqueles ladrões irritantes. No entanto, eles ouviram o grito de dor da avó e correram para ajudá-la. Quando os três finalmente saíram, viram uma cena horrível. Os dois ladrões estavam mortos no chão, enquanto um monstro aterrorizante levantava a avó, atravessado por sua garra. Ao ver sua amada esposa ser assassinada de forma tão brutal, o avô emudeceu, correu cegamente em direção ao monstro com lágrimas dos olhos. Os dois meninos gritaram em horror quando a avó se aproximava do monstro, que se virou e acabou com a vida dele com um único golpe de garra.
Quando os dois meninos observavam aterrorizados, o monstro reclamou que seu subordinado tinha causado problemas demais. Ele notou que os pequenos o olhavam, mas decidiu perdoá-los e foi embora voando. Ao terminar a história, Mitsuba diz que o monstro que matou seus avós era um inumanoide. De repente, um homem estranho chama o grupo por trás. Quando os dois heróis olham para trás, encontram Estilo os observando. Mitsuba apresenta o irmão, dizendo que queria que o conhecessem. No entanto, ele de repente se lembra que sua namorada também é uma Shocker, então Estilo deixará ele solteiro na hora se descobrir. Infelizmente já é tarde, pois Estilo salta para executar seu golpe característico, o golpe furacão. Depois de um pouso poderoso, ele pergunta aos dois heróis quem são eles, e Tojima responde na hora que ele é o cara que lutou contra o Shocker. Ao ouvir a palavra Shocker, Eshu perde o controle, surpreendendo a todos. Tojima decide aclarar tudo, transformando-se na frente de todos em Kamen Rider. Eshu observa chocado e ri. Seguida, ele pergunta a Tojima quem é o Kamen Rider mais forte. Tojima pensa por um momento antes de responder que ele é ele mesmo. No entanto, Eshu o interrompe e afirma que na verdade o Kamen Rider mais forte é o V3. Tojima se surpreende com a convicção de Estilo, mas se recusa a aceitar que outra pessoa seja mais forte que ele. Ele o desafia para uma briga, deixando todos completamente surpresos. Estilo não se altera com as palavras de Tojima e diz que não precisa de máscara para provar que é um Kamen Rider de verdade. Ele adota uma pose característica e pergunta a Tojima se ele já viu o V13, o que faz com que uma imagem do lendário herói apareça em sua mente. Enquanto Tojima o observa pasmo, os outros dois ficam confusos com o que ele está vendo. Enquanto isso, Estilo declara que após perder os avós, ele renunciou à sua humanidade e se transformou em um demônio em busca de vingança. Depois de se transformar em um demônio, ele se tornou o Kamen Rider mais poderoso, o V3, para realizar sua vingança. Tojima sorri, pensando que um confronto entre o primeiro Rider e o V13 será um combate emocionante. No entanto, Estilo considera que Tojima não está qualificado para lutar contra ele, e ele diz para se preparar. Yuriko tenta impedi-los, mas Tojima avança para o ataque antes que ela possa fazer algo. Ele desfere um soco Rider contra Estilo, que desvia sem esforço, mantendo-se no mesmo lugar. Ao cair no chão por seu próprio impulso, Yuriko fica maravilhada com a habilidade de Estilo. Estilo lembra a Tojima que o V13 é o primeiro Rider que possui os poderes do Rider 1 e do Rider 2, portanto é mais forte que os dois combinados. Ele diz seriamente a Tojima que não apenas pegou o nome de V13, mas também aprendeu várias artes marciais para se tornar realmente um herói que admira. Estilo também aponta que o estilo de luta de Tojima é autodidata, o que torna sua técnica terrível. Enquanto diz a Tojima que ele não tem chance contra ele, Yuriko interfere, já vestida com seu traje de taquel. Estilo a olha e ela começa a posar para se apresentar. No entanto, Tojima a interrompe no meio da pose, gritando para ela ficar fora da briga. Até Estilo se surpreende com a determinação de Tojima, e Yuriko, sem graça, se rende, pede desculpas por perder o controle e começa a trocar de roupa descaradamente bem na frente de Estilo. Depois de deixar o pobre homem traumatizado com sua indecência pública, Yuriko se afasta para deixar os rapazes terminarem um combate. Enquanto Estilo está distraído, Tojima aproveita a oportunidade para atacá-lo. Seu soco pega Estilo de surpresa, empurrando-o para longe. Depois de lembrá-lo de se concentrar na luta, Tojima começa a preparar outro ataque, mas Estilo se sente insultado por ele usar a mesma técnica. Ele desvia do ataque novamente e soca Tojima, mas desta vez ele consegue acertá-lo com um golpe direto no estômago. Enquanto Tojima continua com seu ataque implacável, Estilo voa para cima para evitá-lo e então desce em alta velocidade para contra-atacar. Ele lança um chute Tornado V3, mas Tojima bloqueia com os braços. O chute libera uma explosão de energia que sacode os arredores, mas apesar de toda essa força, Tojima surpreende a todos ao detê-la completamente. Ao notar o olhar intenso de Tojima, Estilo recua, finalmente percebendo que a paixão de seu rival por Kamen Rider também é genuína. Esse reconhecimento lhe dá mais energia para continuar lutando, mas Yukarisu acorda com todo o barulho. Tanto Yuriko quanto Mitsuba percebem que estão encrencados quando o olhar de Estilo se fixa no cinto shocker dela, enquanto a garota observa confusa. Estilo começa a correr em direção a ela, e ela grita de puro terror quando Estilo desfere um soco com toda a sua força em seu rosto, mas Mitsuba inesperavelmente a detém em seus braços. Ele pede a Estilo para se afastar, e Estilo pergunta por que está protegendo uma shocker. Mitsuba responde calmamente que, embora ela seja uma shocker, Yukarisu ainda é sua namorada. Sentada no banco, Yukarisu percebe que cometeu um grande erro ao revelar sua identidade. Enquanto isso, uma aura fria começa a se formar ao redor de Estilo, que, furioso, exige que o irmão repita o que acabou de dizer. Congelado pelo medo, Mitsuba se cala, enquanto Estilo ordena que repita. Finalmente, Mitsuba reúne a coragem e declara que, embora Yukarisu seja uma shocker, ela ainda é sua namorada. Ao ouvi-lo declarar seu amor por ela sem hesitar, Yukarisu se move e se levanta. Na frente de todos, ela se aproxima de Mitsuba e lhe pede para repetir sua confissão.
Seus olhos brilhantes são demais para Mitsuba negar, então ele se concentra e se prepara para repetir. Mais uma vez, Mitsuba diz ao irmão que protegerá sua namorada mesmo que ela seja uma shocker. Yukarisu se emociona. Ela o agradece por seu amor, antes de dizer que também o ama. Depois disso, Yukarisu beija Mitsuba na frente de todos e se afasta. Mitsuba o olha surpreso, mas ela perde o seu tom carinhoso e fica triste. Yukarisu revela que como sua identidade foi descoberta, ela não tem outra opção que não completar sua missão como shocker. Acontece que ela foi enviada pelos shockers para vigiar qualquer um que soubesse de seus segredos. No entanto, se descobrissem que seu target tinha cúmplices, era de seu dever alertar o resto dos shockers e fazer com que fossem eliminados. Com essa declaração firme, Yukarisu contata rapidamente todos os outros shockers na área. Quando os outros capangos recebem sua mensagem, eles abandonam seus disfarces imediatamente e se dirigem ao parque. Sem tempo de lidar com a traição de sua namorada, Mitsuba observa uma multidão de shockers cercando-os. Yukarisu continua chorando, dizendo que, embora o ame, não tem outra opção que não acabar com sua vida. Rodeados pelos shockers, o grupo espera tenso. Yukarisu lhes desculpas por sua traição, mas de repente os shockers saltam para atacá-los. Enquanto o inimigo se aproxima, os heróis ficam paralisados de choque. De repente, Ichigo apaga as luzes do primeiro shocker com um chute. Em seguida, Tojima também ataca e derruba outro cara. Yuriko se dá a liberdade de trocar para seu traje de Tatiel antes de destruir mais um. Enquanto os heróis começam a espancar os capangas de baixo nível sem misericórdia, Yukarisu grita de medo ao perceber que cometeu um erro enorme. Ichigo esmaga a cabeça de um cara com um chute-martelo, enquanto Yuriko levanta outro no ar. Ele pensa que está indo para o céu e ela realiza seu desejo, estampando-o no chão com toda sua força. Em seguida, Tojima planta sua bota no rosto do último cara, mandando-o para a colisão. Ao ver seus companheiros serem destruídos de forma tão brutal, Yukarisu se pergunta por que os shockers perderam para simples humanos. Percebendo que ela ainda está de pé, Ichigo se prepara para derrubá-la, mas Mitsuba o impede. Ichigo pergunta se ele quer se casar com Yukarisu, deixando todos surpresos. Mitsuba se pergunta por que o assunto casamento surgiu de repente, mas Ichigo lhe diz que se um homem e uma mulher se gostam, eles naturalmente devem se casar. Yuriko pensa que ele está exagerando, mas Tojima também acha que Ichigo tem razão. Mitsuba pergunta se ele não quer ter apenas um relacionamento intermediário com Yukarisu, mas Ichigo se recusa a tolerar essas ideias patéticas. Ao lhe dar as duas opções, casar ou deixar a garota, Mitsuba luta para tomar uma decisão. Depois de olhar em volta por um tempo, Mitsuba ainda tenta se safar, mas o irmão o soca e o joga no chão enquanto o obriga a escolher. De repente, um monstro estranho do supermercado aparece atrás deles. Impactado ao vê-lo, Tojima diz rapidamente a Ichigo que esse sujeito é um monstro da Shocker. Surpreso, Ichigo pergunta se o homem realmente é um monstro, mas o homem se irrita com sua voz tão alta. Mitsuba pergunta a Yukarisu se o monstro é o chefe dela e ela diz que sim. Enquanto isso, Ichigo pede ao homem para confirmar sua identidade, mas ele se recusa a responder, dizendo apenas que sua voz é irritante. Em seguida, o homem diz a Ichigo que ele não causa tantos problemas quanto ele. Então, Ichigo responde dando-lhe um soco no rosto. Na frente de todos, Ichigo abre os lábios do monstro, revelando seu rosto verdadeiro e horrível. Ichigo fica paralisado de choque, e o monstro lhe desfere um soco. Ele bloqueia o primeiro golpe, mas o monstro o acerta de novo rapidamente e o manda voando. Voando pelo ar, ele consegue se recuperar depois de lutar um pouco. Ele sorri, sentindo-se satisfeito por ter exposto o verdadeiro rosto do monstro. Perto dali, Mitsuba diz a Yukarisu que a protegerá antes de sair correndo para algum lugar. Ao vê-lo se afastar, ela se pergunta por que ele está protegendo ela sendo uma Shocker. Enquanto isso, Ichigo realiza sua transformação de Kamen Rider para lutar a sério contra o monstro. No entanto, Tojima e Yuriko também querem sua vez, então os três começam a discutir sobre quem vai primeiro. Ao vê-los brigar como um bando de crianças, o monstro ri, irritado com o riso zombeteiro dele. Ichigo corre em direção à criatura antes de levantar voo. Ele desfere seu chute sônico mais poderoso e o monstro agarra sem esforço com uma única mão. Em seguida, ele levanta Ichigo no ar antes de esmagá-lo brutalmente contra o chão. Por sorte, Tojima aparece atrás dele para pegá-lo. Aproveitando a distração, Yuriko tenta arremessar o monstro, mas ele facilmente a joga de volta. No entanto, Tojima acerta um soco direto no estômago dele, o que faz cuspir pelo impacto. Depois de se recuperar do golpe, a criatura lança Tojima contra uma parede. Em seguida, Ichigo chega voando por trás e o acerta com uma chuva de chutes, antes de dar um golpe forte no rosto.
De repente, o rosto humano do monstro é arrancado completamente, deixando todos chocados enquanto o observam. A verdadeira forma do monstro finalmente aparece na frente dos heróis, um alienígena feroz com presas e olhos insetoides assustadores. Ao ver seu chefe em todo o seu esplendor, Yukarisu treme de medo, enquanto o monstro desafia Ichigo a atacar de novo. Ichigo treme de medo e a criatura levanta a mão para atacar, avisando que cortará a cabeça dele. Ele desfere um soco aterrorizante em Ichigo, que salta para trás no mesmo instante para salvar sua vida. A força destrutiva do golpe do monstro deixa uma cratera no chão, deixando todos pasmos. No entanto, ele se recusa a deixar Ichigo ir e salta para trás para acabar com ele. À medida que sua morte iminente se aproxima, Ichigo fecha os olhos, mas de repente um cabo metálico restringe o monstro. Em seguida, mais bobinas de corda envolvem o monstro e o puxam para trás. Então, todos se viram para ver quem fez isso. Eles encontram Mitsuba parado ali com uma máscara de Kamen Rider na face ao ver seu estilo de transformação. E o Karisu se pergunta se é realmente ele. Mitsuba concorda, e nosso protagonista observa em choque, percebendo que ele se transformou em Rider-Man da 4ª temporada de Kamen Rider. E o Karisu aponta que Mitsuba apenas trocou de roupa, mas ele corrige dizendo que na verdade se transformou. Mitsuba dispara toda a bobina de corda de seu lançador, restringindo completamente o monstro. Com o monstro imobilizado, ele diz a todos para fugirem o mais rápido possível. Sabendo que estão totalmente cercados, os heróis se levantam para ir embora, mas de repente, Yukarisu pergunta a Mitsuba por que ele decidiu se tornar um Kamen Rider. Percebendo que ela está interessada na história, Mitsuba para todos para começar a falar sem parar sobre isso, apesar do monstro mortal estar a apenas 5 metros deles. Mitsuba lembra de assistir Kamen Rider com seu irmão, onde V3 perdeu toda a sua família para os Shockers. Enquanto lutava contra os vilões, V3 ficou gravemente ferido durante uma batalha. Como perdeu sua habilidade de lutar, V3 pediu aos Kamen Riders 1 e 2 que o transformassem em um ciborgue para poder continuar lutando. Como a história de V3 se parecia com a deles, os dois garotos se inspiraram nele e decidiram tomá-lo como modelo. No entanto, Ichigo nunca deixou Mitsuba agir como V3 quando brincavam, dominando-o como o irmão mais velho. Ao ver o irmão tão apaixonado por V3, Ichigo lhe disse que, se quisesse se transformar, tinha que vencê-lo em uma briga. Pensando que tinha uma chance de ouro, Mitsuba o atacou na hora. No entanto, Ichigo rapidamente o derrubou com um soco e foi embora andando, deixando o jovem frustrado. Apesar de sua derrota humilhante, Mitsuba nunca desistiu e continuou desafiando o irmão, mesmo com o passar dos anos. Vários anos depois, já adultos, Mitsuba lembrou ao irmão sua promessa e Ichigo aceitou seu desafio mais uma vez e avançou para atacar. Ele bombardeou Mitsuba com uma estiva de socos, mas desta vez ele conseguiu agarrar o punho. Em seguida, Mitsuba chutou o irmão para longe, surpreendendo-o com sua técnica de Aikido. A batalha continuou por horas, enquanto os dois irmãos lutavam de igual para igual, trocando golpes. Quando já era tarde, nenhum dos dois conseguiu derrotar o outro. Cansado, Mitsuba implorou a Ichigo para deixá-lo ser V3 também. No entanto, Ichigo limpou o nariz, dizendo que apenas a pessoa com a crença mais forte em V3 merecia ser ele. Orgulhoso, ele anunciou que era a pessoa que mais amava V3, então Mitsuba só poderia se tornar Riderman. De repente, Ichigo levantou a mão para quebrar o braço direito de Mitsuba. Quando Mitsuba estremeceu, Ichigo parou seu ataque, considerando os sentimentos do irmão. No entanto, ele apenas quebrou o braço esquerdo dele, deixando o pobre garoto com uma bandagem. Quando voltaram para casa, Mitsuba se perguntou por que Ichigo estava tão orgulhoso de ter quebrado seu braço esquerdo depois de lhe dar a máscara de Riderman. Ichigo perguntou se ele entendia por quê, mas Mitsuba ainda não conseguia entender. Então, Ichigo explicou que Mitsuba era o irmão mais novo, então faz sentido que ele seja Riderman, que é o parceiro de V3. Na série, Riderman era um cientista talentoso, mas seu chefe tinha ciúmes dele e dissolveu seu braço direito em ácido. No entanto, outro grupo de cientistas admirou o talento de Riderman, então organizaram uma cirurgia para instalar um lançador de corda em seu braço. Embora Mitsuba finalmente tenha entendido a razão de Ichigo, ele se perguntou por que ele havia quebrado o braço esquerdo. Ichigo explicou que estava sendo gentil com ele ao quebrar o braço esquerdo, porque Mitsuba era naturalmente destro. Quando Ichigo disse a Mitsuba que ele realmente se tornou um Riderman na vida real, ele derramou lágrimas de emoção. Para agradecer ao irmão por sua bondade boba, Mitsuba retribuiu, dando-lhe um soco em seu braço direito. No presente, Mitsuba finalmente terminou a história, e Yu Karaitsu pergunta se ele estava contente em ser Riderman em vez de V3. Ele revela que, embora não gostasse de ser Riderman no início, acabou se apaixonando pelo personagem, porque Riderman era simplesmente um humano normal.
Em vez de ter modificações cibernéticas que aumentassem seus poderes, Riderman usava seu conhecimento e seu lançador de cordas para realizar atos heróicos no nível do resto dos Kamen Riders. Tojima pergunta se Mitsuba projetou seu próprio lançador de corda e ele concorda. No entanto, ele lembra a todos que precisam escapar da área. Mas todos hesitam um pouco. Ao vê-los parados ali sem se mover, até o monstro fica confuso. Quando ele finalmente começa a correr para escapar, a criatura usa sua telepatia para ordenar a Yukariksu que mate Mitsuba. Yukariksu congela ao ouvir a ordem de seu chefe. Mitsuba se vira para ela e Yukariksu hesita por um momento antes que sua mente de repente fique em branco. De repente, ela dá um soco em Mitsuba, jogando no chão, e o resto dos heróis para ver o que aconteceu. Mitsuba fica chocado ao ver sua amada traí-lo de novo, mas ela sobe em cima dele e começa a socar o seu faço sem piedade. Ao ver a Shocker atacar seu amigo, os outros heróis correm para ajudar. No entanto, Mitsuba os impede, dizendo que resolverá o problema com sua namorada sozinho. Mitsuba agarra as mãos de Yukariksu para detê-la, mas ela se liberta e lança um soco forte contra ele. Vendo que não tem outra opção, Mitsuba de repente declara seu amor eterno por ela, o que a detém imediatamente. Enquanto Yukariksu luta com suas emoções, Mitsuba se desculpa por não ter conseguido tomar sua decisão na frente de seu irmão. Sentindo culpa por sua fraqueza, ele diz que a ama, mesmo que ela seja uma Shocker. Mesmo sob o controle do seu chefe, Yukariksu hesita diante das palavras tão apaixonadas de Mitsuba. De repente, ele solta uma bomba, declarando que vai se casar com ela. Enquanto Yukariksu o olha em choque, o resto dos heróis também fica impactado com sua ousada proposta. Finalmente, os sentimentos de amor de Yukariksu superam completamente as ordens do seu chefe, e ela se liberta do controle mental. Com lágrimas de emoção, ela grita de alegria e abraça Mitsuba, dizendo que também o ama. Enquanto Yukariksu perde totalmente o controle e começa a demonstrar afeto descarado em público, o monstro começa a lutar contra suas amarras. Uma hora dura o envolve o depetente, e ele de alguma forma rompe os cados reforçados, que eram fortes o suficiente para conter tanques reais. Cheio de fúria extrema, o monstro libera seu poder no máximo, transformando seu corpo em uma forma musculosa e peluda. Enquanto a besta em sua forma final olha fixamente para os heróis, todos reagem no mesmo instante com pura emoção, felizes ao extremo por testemunhar um verdadeiro monstro humanoide parando na frente deles. Este foi o final do 5º episódio. Comente a palavra parte 6 para eu saber que você chegou até aqui. Assista ao próximo vídeo na tela. Inscreva-se e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Lembre-se de assistir aos vídeos até o último segundo, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Até mais, Rebobina se despede.